Olá, amigos e amigas, estamos retornando com o nosso programa Espiritismo e Transformação Social. Estamos próximos do Natal, onde a sociedade e o comércio transformam Jesus num simples e mero garoto propaganda. No nosso programa, vamos aprofundar de verdade quem foi Jesus e quem é Jesus, suas parábolas, seus ensinos. Achamos válidos que as pessoas façam as festas, comemorem sobre Jesus, mas nós devemos aprofundar esse debate e entender, compreender e praticar os seus ensinamentos. E para isso estamos aqui com a nossa colega Valéria, que faz parte do nosso grupo de estudos espíritas, que vai estar conosco participando do nosso programa. Não é isso, Valéria? Exato, Pelchior. Esse programa está sendo muito interessante, né? Que a gente está vendo que a gente está aprendendo muito, a gente está tendo uma discussão bem rica. E como o nosso diálogo hoje é sobre Jesus, a minha pergunta é: Jesus é de fato o Messias? Boa pergunta, Valéria, né? Se a gente analisar o Velho Testamento, as profecias sobre o Messias esperado pelo povo judeu, profecias de 1000 anos atrás, 500 anos atrás, fica claro que Jesus é realmente o Messias. Basta analisarmos aqui 4 passagens da Bíblia. O profeta Isaías predisse que o Messias seria descendente do rei Davi. Isso em Isaías, capítulo 9, versículo 7. Isso realmente aconteceu. Jesus é descendente do rei Davi. Em Gênesis 49, 10, afirma que o Messias nascerá da tribo de Judá. Isso realmente, aconteceu com Jesus. E Zacarias 9.9 predisse que o Messias entraria em Jerusalém montado no jumento. Isso aconteceu na Páscoa do judaísmo, quando Jesus entrou montado no jumento, com o povo ao redor, na cidade de Jerusalém. E outra profecia também que caracteriza bem Jesus como Messias é Zacarias 12.10 e o próprio Salmo 22.16, que afirma que o Messias terá suas mãos e seus pés perfurados. Então, Jesus é realmente o Messias. Então, Valéria, essa é a resposta. Né? Podemos dizer que Jesus era revolucionário? De certa forma, sim, Valéria. Por quê? Não no aspecto de um revolucionário que lutava, entendeu, de forma armada para expulsar os romanos, daquela região, da Galileia, da Judéia, já que os romanos, tinham invadido aquela região e faziam uma opressão contra o povo judeu, Mas Jesus era um revolucionário dos costumes, da cultura, Ele transformava, através dos seus ensinamentos, aquela realidade obscura, que existia naquele período de 2000 anos atrás. Por exemplo, quando ele quebra preconceito contra a mulher, no caso da mulher adúltera, por exemplo, que está em João, capítulo 8, versículo de 1 a 11. Por exemplo, como é que você compreende essa questão da mulher adúltera? É importante a gente fazer essa reflexão, porque na época, o que é que a gente via? Cometer adultério era uma regra que era contra a lei para todas as pessoas. E de repente, naquele momento, quem é pego, quem é levado, se foi pego no delito, no momento do delito, pegam apenas a mulher. Onde estava o homem nesse momento, Porque é que naquele momento apenas ela seria apedrejada. Não é isso? E aí Jesus chega e diz o quê? Questiona,
Quem entre aquelas pessoas que estavam ali julgando, querendo apedrejar, quem era que não tinha pecado, né? Quer dizer, não era apenas a mulher que estava naquele momento adulterando, né? Exatamente, Valéria. Então, demonstra que existia uma discriminação, um preconceito, que apenas a mulher foi levada para ser punida quando o adultério foi em flagrante. Então, o homem eles devem ter deixado embora e levaram apenas a mulher. E Jesus questionou esse processo. Ele transformou, ele combateu essa discriminação e essa violência contra a mulher, que era legal, fazia parte da lei, né? Isso é muito interessante. E o outro aspecto também, Valéria, que deixa claro assim que Jesus transformou os costumes, quando ele fala assim, numa reunião, né, numa mesa onde estavam comendo, que censuraram, né, alguém que foi comer sem lavar as mãos, né? E também existia um costume naquela época de não comer carne de porco, né? Então Jesus ensinou dizendo assim: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, e sim o que sai. Isso está em Mateus 15, né, 18, 19. Ou seja, ele demonstrou, né, que mesmo que você coma sem lavar as mãos, pode haver um problema com o seu corpo físico apenas, se acontecer uma contaminação de bactéria, por exemplo, né? Mas o principal é o que sai da boca, porque vem do coração e é do espírito, né? É isso que faz o mal, e não aquilo que entra pela boca. Ele ensinou isso para, né, os judeus que eram fariseus, que eram assim da elite do judaísmo, né, que tem esses costumes equivocados, e ele transformou, né? A outra questão importante, que Jesus também ensina, é quando ele está com o moço rico, né, que o moço rico pergunta para ele como é que pode se salvar, e Jesus fala que ele tem que cumprir a lei, né, que o moço rico, né, fala que já cumpre a lei, já paga seu dízimo, já vai na igreja, já faz a oração, já reza e tal, né, e que, portanto, que teria que fazer mais. E Jesus fala: bem, se queres ser perfeito, vai, venda tudo que tem, dê aos pobres e siga-me. E aí o moço rico saiu de fininho, entendeu? E não quis mais conversar com Jesus. E aí Jesus cita essa passagem, que é também revolucionária, né, para aquele momento. Mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, mostrando a dificuldade que o rico tem, né, de realmente praticar uma solidariedade com os mais pobres. E sem contar que às vezes essas riquezas, elas são indignas, são adquiridas através da expoliação, da exploração, tá certo? De métodos de roubo e assim por diante, né? Então Jesus deu esse ensinamento muito aprofundado, né, sobre este caso. E mais adiante, Jesus também, ele critica, né, os fariseus que cobravam, como até hoje existe na sociedade, né, cobram por missas, por orações, tá certo? Para enterrar um defunto, né, há uma cobrança, cobra dízimo, né? E Jesus, sobre isso, ele tem um ensinamento muito aprofundado, né? Ele reuniu seus discípulos antes da sua morte, né, porque ele previu também a sua morte, reuniu os discípulos e colocou assim: ide, pregai, curai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, né, que são espíritos inferiores, dai de graça o que de graça recebestes. Então, a atividade divina não pode ser cobrada em nenhum aspecto, tem que ser dado de graça para o povo. Então esse ensinamento, ele é muito aprofundado e está em Mateus 10.8. A outra parte também muito interessante sobre essa parte de Jesus que transformava a religião, os costumes e a cultura da sua época, foi quando ele fez uma crítica dura aos fariseus, né, que eram hipócritas. Ele fala assim: fariseus, hipócritas, sois como sepulcros caiados, limpos por fora e podres por dentro, né? Isso está em Mateus 23.
Por quê? Porque aqueles sacerdotes viviam numa situação de superioridade total em relação ao povo, né? Não só do ponto de vista econômico, como existe também hoje, como do ponto de vista do seu relacionamento concreto com as pessoas, né? Se achavam superiores e, ao mesmo tempo, faziam as coisas mais obscenas em relação, né, à moral correta de Jesus. Então Jesus fez essa crítica muito profunda aos fariseus, também transformando a relação da religião da época com a população, né, mais pobre e mais crente, né, na religião. Então a gente vai seguindo adiante, então e eu passo para que você faça a próxima pergunta. Não, então a gente pode dizer o seguinte, que ele é revolucionário porque ele vem transformar uma realidade da época, né? Ele vem questionar o que estava posto. Exatamente. Então nisso ele vem realmente fazendo uma revolução. E nesse caso ele é filósofo? Boa pergunta, Valéria. Jesus era um filósofo? Sim. Se a gente analisar os seus ensinamentos, né, com profundidade, a gente percebe que Jesus, né, ele tinha um conhecimento, por exemplo, do universo. Ele sabia que o universo, que ele chama da casa do meu pai, né, então a casa do meu pai tem muitas moradas. Isso está em João 14, 1:3. Então, essa casa do meu pai, que é o universo, hoje nós sabemos, através da ciência, que tem bilhões de planetas, tem milhões de galáxias, né? Então Jesus disse, a casa do meu pai tem muitas moradas. Ele estava refletindo para os seus discípulos sobre o universo, fazendo uma filosofia desse aspecto, né? Então Jesus também era um filósofo. E sobre a verdade, né? Jesus, exemplo de Sócrates, Platão, todos os filósofos da humanidade, ele debateu a verdade. E ele falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então essa passagem, né, está em João 32. Ou seja, né, a verdade se busca, né, com o conhecimento. E o conhecimento leva à libertação, leva à liberdade. Então ele ensinava que o que existia mais importante era o espírito e não a matéria. Ele ensinava que existia a vida futura. Da mesma forma, né, que Sócrates. Então, veja que tem até uma relação entre Sócrates e Jesus, né? Eles aprofundando mais, dando uma filosofia mais avançada, né? Então, quando você conhece a verdade, você se liberta. Você sabe que esta vida material é apenas uma passagem, um processo, e que a vida futura é aquilo que vai, né, de mais importante, que existe de mais importante para nós, que somos seres humanos, que estamos encarnados, né, aqui no planeta Terra. E Jesus também, ele tem um ensinamento assim muito importante, tanto para a época e muito mais para hoje, né? Ele fala assim, pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Está em Lucas 12, 2. Ou seja, não adianta nós humanos fazer nada de errado, nada escondido que não consegue. Tudo será revelado, tudo ficará em aberto. Então, na sociedade hoje, a gente vê, conhece, está vendo no Brasil de hoje, né, as corrupções que são feitas por debaixo do pano, né, em mesas, né, escondidas, né, em casas isoladas. Essas corrupções, elas vêm à tona, sejam de que partido for, de que governo for. Então não adianta nem político, nem nós, ninguém fazer nada escondido, porque isso vem à tona e será conhecido, né, e será revelado, e a pessoa, né, terá que assumir as consequências desses erros. Então ele deixou bem claro para todos que não tenha esse comportamento de fazer as coisas escondidas. E podemos também analisar aqui, Valéria, a parábola dos talentos, de Mateus 25, 14 a 30, onde, né, Jesus conta a história de um senhor que foi viajar e deixou para seus servos, né, deu a um 5 talentos, ao outro 2 talentos,
e a outra um talento. E quando ele retornou, aquele de 5 transformou em 10, o de 2 transformou em 4, e o de 1 tinha enterrado o talento e devolveu apenas 1. E ele chamou aquele que enterrou o talento de servo infiel. Né? Então, por quê? Porque ele não distribuiu o talento, ele não investiu na sociedade para gerar riqueza, gerar, entendeu? Frutos. Então, o talento não é apenas dinheiro, por exemplo, não é apenas um bem material. O talento pode ser um patrimônio que você tem, moral, né? Ou um conhecimento. Né? Então, se você tem um conhecimento, não guarde para você. Mesmo que você esteja aposentado, você pode trabalhar, você pode ensinar os outros. Pegue aquele talento e distribua. E você será mais feliz e você, né, estará contribuindo com a evolução da humanidade. Então, essa parábola é uma filosofia, entendeu, muito profunda. E mais ainda, vamos aqui seguindo adiante, a gente vê, né, em Mateus 18:10, quando ele fala, nenhuma ovelha será perdida. Ele se refere aqui, né, sobre isso. Naquela época de Jesus, a sociedade, né, judaica, a própria religião e a cultura e os costumes discriminavam qualquer pessoa que tivesse um problema, fosse uma deficiência, entendeu? Fosse uma pessoa, uma prostituta, né? Fosse um doente, fosse uma pessoa muito pobre. Eles discriminavam, isolavam, excluíam da sociedade completamente, como pessoas impuras que não mereciam o reino de Deus. Então Jesus ensinou, né? Ele citou o caso explicando assim, né? Qual o pastor que, tendo 100 ovelhas, né, 99 estão seguras e uma se perdeu, e qual o pastor que não vai atrás da que se perdeu? Todos vão. Então Jesus, como pastor, né, da humanidade, aquelas que são perdidas, tidas por eles como perdidas, ele vai atrás, ele vai resgatar e trazer para uma vida mais digna, para uma vida de inclusão na sociedade. Então isso aqui é muito revolucionário e pode ser aplicado também hoje em dia, entendeu? Nas sociedades do nosso planeta, do Brasil e assim por diante. Então, muito interessante essa parte de Jesus como filósofo, né? Então vamos seguir adiante. Bom, a gente pega e diz assim, Jesus é Messias, Jesus é revolucionário, Jesus é filósofo, mas há quem diga que Jesus é Deus. Jesus é Deus? Boa pergunta. Essa pergunta realmente é muito profunda, né? Então vamos analisar se Jesus é Deus através das próprias palavras de Jesus. Será que Jesus se colocou como Deus para a sociedade judaica da época? Na nossa visão, não. E na visão do Espiritismo também não. Por quê? Então vamos analisar aqui, Valéria, exatamente, tá certo? As passagens que Jesus deixa claro que ele não é Deus. A primeira passagem de Lucas 9:48. Jesus fala: aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Seguindo adiante, vamos pegar aqui João 8:42, quando Jesus fala: porque foi de Deus que saí, pois não vim de mim mesmo. Ora, aqui ele deixa mais claro ainda que ele não é Deus, porque ele veio de Deus, não veio de si mesmo. Então, Deus é o Criador do universo, a inteligência suprema, e Jesus é o Filho, como todos nós somos filhos também de Deus, né? Só que Jesus tem uma evolução moral e intelectual que está milhões de anos-luz de nós, mas Jesus também é Filho de Deus, como nós também somos, né? Então, tem outra passagem muito interessante de Jesus sobre isso, que ele coloca: desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Isso está em João, capítulo 6, versículo 38. Então está claro que ele veio fazer a vontade de Deus, do Pai.
Então, portanto, Jesus não é Deus, é o Messias, é um enviado para ensinar à humanidade terrestre o caminho da evolução moral, intelectual, espiritual. Então, isso também deixa claro. E por último, quando Jesus já está, né, na cruz, sendo sacrificado, Jesus fala bem claro assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Está em Lucas 23:46. Portanto, pelas palavras de Jesus, ele não é Deus. Deus é o Pai, é o Criador de todo o universo e de todas as criaturas, e é a inteligência suprema do universo. Então está claro que Jesus não é Deus. Então fica uma pergunta, né? Se Jesus não é Deus, quem é Jesus? Exato, Valéria. Então essa pergunta também, agora vamos entrar no conceito de Jesus para o Espiritismo. Então Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na codificação, ele estabeleceu uma escala espírita, onde ele classifica todos os espíritos que já estiveram na Terra, que estão, né, na Terra como nós, estamos encarnados aqui na Terra, e aqueles também que já estiveram encarnados na Terra, que é o caso de Jesus, que viveu na Terra encarnado, tá certo? Como Jesus, filho de Maria e de José. Então, existem 10 classes de espíritos. Os mais inferiores, que Kardec classifica como impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores, perturbadores. Então, os espíritos vão evoluindo nessa escala, né? Aí tem a segunda ordem de espíritos, que são a quinta classe, os benevolentes, a quarta classe, os sábios, a terceira, que eles têm grande sabedoria, né? A sabedoria tanto moral como intelectual mais avançada. Aí tem a segunda classe, os superiores, e depois de todo esse processo, tem os espíritos puros, que estão no cume da escala. Aí está Jesus. Então, Jesus é um espírito puro que veio à Terra, né, que encarnou para ensinar, né, à humanidade o caminho, a verdade e a vida, como ele bem explicou na sua passagem e no seu ministério. Então, Jesus, para o Espiritismo, ele é o guia e modelo da humanidade. Ele não é apenas um mero garoto propaganda comercial de fim de ano, né? É importante que se faça festa, que o comércio venda, né, que isso gere emprego, isso é importante, mas é mais importante ainda que a sociedade, que as pessoas conheçam o Jesus Messias, o Jesus revolucionário, o Jesus filósofo, o Jesus Espírito puro. E além de conhecer, além de estudar, conhecer e compreender, é fundamental praticar, ou pelo menos tentar praticar o ensino de Jesus. É isso que Jesus quer no Natal, no Ano Novo e durante todo o tempo, e durante toda a nossa vida. Então, meus amigos e amigas, agradecemos a sua participação, queremos que você se inscreva no nosso canal, que você toque no sininho, para que você receba as nossas notificações. Um grande abraço e até o próximo programa. Até o próximo programa.